Seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. 2025 começou com cara nova, inclusive com as nossas roupas, que agora estamos todos de cupá. Olha que chique. Tô adorando aqui minha camiseta nova, super ventilada. Vou treinar com ela e depois eu falo o que eu achei também. E o nosso grande parceiro também, a Kingston, continua com a gente, armazenando tudo que a gente faz, desde podcast até as transmissões, então tem que ser equipamento muito confiável. E hoje estou aqui novamente com o Dr. Ricardo Siuf, que vai falar para a gente de pneumologia, mas agora falando um pouco mais especificamente das doenças, como tratar, como perceber, né? Como a gente vai ligar o alarme e falar, não, agora é isso mesmo que eu tô sentindo. Então, se você já teve algum desconforto, estava treinando, percebeu que sentiu um pouco de falta de ar, ele vai falar todos os sintomas aqui. Mas já manda pro seu amigo, já presta atenção aqui no podcast, porque a gente só traz informação importante para você. Seja muito bem-vindo novamente. E vamos lá para mais um bate-papo cheio de informação. É isso, Bruna. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigado, Estema. E obrigado, Cupá e Kingston, também por patrocinar o nosso episódio, por serem grandes parceiros aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre pneumologia. Eu vou conversar com você agora. Se você não assistiu o nosso episódio de número 1, esse episódio vai ser um contínuo do número 1. Então, às vezes você vai falar, nossa, mas tem algum conceito aí que ficou pendurado? Volta lá no episódio número 1, que está tudo explicado, e a gente continua aqui para falar sobre as doenças específicas, sobre tratamento, sobre quando pensar em uma infecção aguda, quando pensar em descontrole da doença de base, e também vamos falar um pouquinho sobre tratamento, sobre doping, sobre o ADA, sobre TUI. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né, Bruno? Ótimo, vamos lá então. Então o atleta começou a treinar. Quais são os sintomas que tem que ligar o alarme? Excelente. Então, tem os sintomas típicos, que são pressão torácica, sibilância, que é aquele chiado no peito, falta de ar e tosse. Então, esses são os sintomas típicos que vão nos levar a uma daquelas 3 doenças, a mais prevalente a asma e broncoespasmo induzido por exercício, são coisas diferentes. Laringoespasmo induzido por exercício e também respiração disfuncional. Agora, se o paciente tiver algum outro sinal de gravidade, aí eu devo pensar com um pouco mais de carinho, como por exemplo, tosse com sangue, como por exemplo uma dor torácica localizada e não uma opressão torácica, quando o paciente tem algum fator de risco para alguma doença ou cardiovascular ou respiratória e teve uma piora, e também outros sinais sugestivos de infecção, como por exemplo tosse com catarro, dor quando respira fundo, eu devo pensar em pneumonia ou alguma outra infecção respiratória. Tosse com febre vespertina e emagrecimento, eu devo pensar em micobacteriose. Tive atleta que recentemente foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, está em tratamento, já está voltando ao seu ciclo de treinamento. Então é importante a gente ter esse tino, né, esse feeling clínico para pensar em outras doenças que não nas mais prevalentes. É aí que entra o papel tanto do seu especialista quanto do seu médico para poder seguir estas doenças específicas. Saber que linha aí, né? Mas, para ficar claro, não é normal tossir, não é normal ter falta de ar, não é normal demorar para aquecer, né? Porque, sim, lógico que a gente sabe que tem atletas diferentes, mas essa falta de ar no começo do treino, parece que todo mundo tá bem e você não, e depois de um tempo você fala, nossa, agora melhorou. Então, só para deixar claro que não é normal, né? Dá um alertinha. Excelente. Ah, Silf, mas eu só tenho tosse quando eu treino, vou parar de treinar que eu resolvo o meu problema. Volta lá também no episódio da doutora Fernanda para você ver os benefícios cardiovasculares para a saúde cardiovascular da atividade física. Então, atividade física aeróbica, hoje em dia, 150 minutos por semana, você tem diminuição do risco cardiovascular. Tirando outros benefícios, né? Fortalecimento, evita sarcopenia. Você sabe que eu já ouvi isso uma vez, né? Você só vai ter crise se você treinar. Então a hora que você parar, você melhora. Tipo, não, eu não quero parar. É isso, né? Então a ideia é a gente ter longevidade no esporte, né? Então a ideia é a gente tratar condições clínicas aí que estão subjacentes. Vou aproveitar esse gancho e trazer um recorte importante que vai conectar muito com o nosso primeiro episódio. Eu tenho uma doença respiratória de base. Quando eu penso em um descontrole dessa doença ou em algum fator desencadeante, algum sinal de alarme para a gente pensar em alguma infecção. Então, quando a gente divide as doenças respiratórias em atletas, nós dividimos em 2 subgrupos e cada um tem 2 grandes braços. Tá. Primeiro,
doença das vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores. E aí cada uma destas verticais vai ter um outro bloco. Doenças infecciosas e doenças não infecciosas. Então, se a gente pensa em doenças não infecciosas das vias aéreas superiores, nós estamos falando principalmente de rinites. Principalmente de rinite. Então, rinite é a principal causa de doença da via aérea superior não infecciosa. Quando a gente fala de vias aéreas inferiores, aí são essas três que a gente tem conversado ao longo do episódio. Agora, quando a gente fala em infecção no atleta, primeiro, não estou também falando da importância, não estou panfletando sobre a especialidade, mas os sintomas respiratórios são os mais comuns em atletas. Sim. São os mais comuns. Então, de todos os sintomas, os respiratórios são os mais comuns. Ah, mas e o atleta que visita o médico? A principal causa de uma visita, que não é de rotina, é infecção de vias aéreas. Tá? Dor de garganta, nariz escorrendo. Exatamente. Eu vou aproveitar o gancho que você trouxe. Quando a gente fala em dor de garganta, nariz escorrendo, nós estamos falando principalmente de via aérea superior. Uhum. E 90% das infecções de vias aéreas no paciente, no atleta, são de vias aéreas superiores, por sorte. Né? Por sorte, porque normalmente é assim que a gente faz, né? Quando tá com febre, não consegue treinar, dor de garganta, agora eu vou no médico. Perfeito, exatamente. E aí, dessa infecção de vias aéreas superiores, ela se divide, né, em resfriado comum, que é um espectro um pouco mais leve de doença, principalmente viral, e também flu, né, que é a gripe, que aí é um espectro um pouquinho mais grave, que a gente precisa tentar ao máximo isolar o vírus, porque eventualmente pode ter tratamento, sobretudo para paciente que tem doença respiratória crônica. Então, os pacientes asmáticos que eu sigo, atletas, que entram em contato falando, poxa, mas eu tô com dor no corpo, febrão, sintoma respiratório, meu primeiro recado é, você consegue fazer agora os exames que eu tô te pedindo? Porque se você tiver algum exame positivo, a gente tem tratamento. Covid, a gente tem tratamento com antiviral hoje em dia, e também influenza, a gente tem tratamento com oseltamivir, e quanto antes a gente entrar com esse tratamento, melhor. Mas, claro, a gente também tem que saber sinais de alarme dessas infecções virais. Então, 90% infecções de vias aéreas superiores, tá? Agora, os outros 10% infecções de vias aéreas inferiores, tá? E, normalmente, essa infecção de via aérea inferior é bronquite, alguma bronquiolite, e a pneumonia, que é um espectro um pouco mais grave, que é a infecção do parênquima pulmonar. Então, se o paciente é asmático e de repente ele começa a ter uma limitação da atividade, ele tem algum problema durante o sono, talvez seja ausência de controle da doença. A ausência de controle da doença pode ser por diversos motivos. O principal no atleta é má adesão terapêutica. O atleta, ele melhorou, ele para de usar. Isso que eu ia falar. De livro, um clássico. Né? Ele melhorou, ele para de usar na hora. Ele recua, fala, não vou usar, né? Já melhorei. Eu sou suspeita para falar. É bem isso. Por quê? Porque o atleta, ele imagina que ele está tendo efeito colateral de qualquer medicação que ele está utilizando. Sim. E não está gozando do benefício clínico daquilo. Só que a asma, ela tem uma janela de oportunidade que ela vai piorando. E aí, de repente, quando a gente tem um sintoma, ela já cursou com pior alguns dias antes. Só que ela não se manifestou como piora. Tá? Então, se o seu médico te orientou, sua médica te orientou a utilizar o medicamento do ponto de vista crônico, de manutenção, precisa utilizar. Ah, mas eu tô bem. Precisa utilizar, siga as recomendações dele, volte na próxima consulta, faça os seus exames de rotina. E uma dica como paciente também, terceirize o seu cuidado. Sim. Seu cuidado precisa ser terceirizado. Você tem direito a ter sua médica, seu médico, o seu cuidado como um todo. É muito importante, né? Que quando a gente tá lá, assim, tem muita coisa que agora que eu consigo pensar, mas quando você tá lá, você sempre pensa isso. Não, mas é remédio, mas vai fazer mal, mas eu já tô bem. E aí para. E aí que acontece, né? Começa a piorar de novo e, enfim, sai do controle. Então, é muito importante ter esse olhar e também entender a evolução dos medicamentos. Perfeito. E aí, para o médico que é não atleta, que você terceirizou o seu cuidado, para ele vai ser muito cômodo falar, não, mas você está com o nariz escorrendo, não, para os treinos, zero os treinos e está tudo certo. E aí são duas perguntas, né, que a gente precisa fazer dentro daquele fluxograma. Se o paciente precisa ou não parar de treinar. Se ele parou de treinar ou não, ele pode ou não voltar a treinar em alto rendimento e competir. Quanto a isso, a literatura ela é um pouco conflitante ainda. Tá? Se ele deve ou não parar, todas essas decisões devem ser decisões compartilhadas. Se o paciente sustenta falta de ar, depois talvez ele deva ser submetido a uma bateria de exames e uma investigação
complementar. Agora, se ele tem sintomas brandos, talvez valha a pena sentar, conversar, triangular. Hoje em dia tem alguns questionários pré e pós-treino que o próprio treinador ou atleta pode escrever para você, pode checar tudo isso e te enviar. E baseado nesse questionário você fala, olha, aqui talvez dê para voltar, aqui talvez não dê para voltar, mas nada substitui um exame físico detalhado para avaliar e, claro, manter uma relação sempre um pouco mais próxima, checar todas as informações que estão presentes nos seus devices para treinamento, que isso é muito importante também. Ah, legal. Então vamos lá. Vamos falar um pouco das doenças agora, né? O atleta chegou com sintoma de tosse, por exemplo. Tosse só durante o treino. O que isso pode piorar a performance dele? Perfeito. A tosse, por si só, ela não vai falar que é broncoespasmo induzido ou asma, porque eu tenho uma outra entidade, que é a hipersensibilidade da tosse e a tosse induzida por exercício. Então, o paciente chegou com tosse, é um sintoma limitante, atrapalha os treinamentos. O primeiro passo é diagnosticar. Vamos lá. Diagnostiquei broncoespasmo induzido por exercício que se manifestava só como tosse. Ou então o paciente tinha chiado no peito, tinha falta de ar. Comecei o tratamento dele. Se ele não tem sintomas no repouso, se ele só tem sintoma durante a atividade física, o tratamento deve ser feito predominantemente com medicamento antes da atividade física. Sim. E aí eu vou dar um recado aqui para você olhando no seu olho. Um recado muito importante. Como pneumologista, eu faço uma convocação para vocês que são asmáticos e que têm sintomas no repouso, que usam medicamento de manutenção, que o tratamento da asma, desde os documentos de 2019, eu sempre que eu acompanho pacientes que têm asma, que eles ficam 5, 6 anos sem voltar e de repente volta porque teve uma crise. Desde 2019, não existe tratamento de asma com monoterapia, com uma terapia só, com beta-2 agonista de curta, salbutamol ou clássico aerolim. Desde 2019 eu não posso tratar asma só com aerolim. Por quê? Porque aumenta risco de exacerbação e talvez aumenta até mortalidade se eu utilizar muito aerolim. Mas o broncoespasmo induzido por exercício, ele pode ser tratado só com aerolim antes do treino. Então 15 a 30 minutos antes do treino, 2 jatos de aerolim e aí o paciente treina confortavelmente. Só que tem um grande problema. Qual o grande problema? O paciente que treina naquele volume, aquele atleta que treina com volume gigantesco de treinamento, tá? 24 horas, de repente 2, 3 treinos por dia. Vamos supor que ele vai usar 2 jatos de aerolim 15 a 30 minutos antes de cada treino. Ele vai usar 6 doses por dia. Então vamos imaginar que o paciente tem um ciclo de treinamento com 24, 28, 30 horas por semana. Ele pode chegar a utilizar, se ele tiver 3 treinos em um dia, 2 jatos antes de cada treino, 6 jatos, até mais, se for indicado. Então, esse paciente pode começar a ter efeitos colaterais. Pensando nesse subgrupo de atletas, o tratamento para asma e para broncoespasmo induzido por exercício, ele passa por algumas mudanças na literatura, que agora a gente começa a expor mais estes pacientes ao corticoide inalatório. Se a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e o broncoespasmo também tem um componente inflamatório, talvez valha a pena a gente tratar com anti-inflamatório tópico. Então, nesse contexto, entra o corticoide inalatório. Então, o asmático não trata só com broncodilatador. Porque quando você trata a broncodilatação, você está tratando a consequência da doença. Não a causa. A causa é inflamação crônica das vias respiratórias. Então, se você é asmático, você não pode utilizar só o aerolim. Se você tem broncoespasmo induzido, você pode utilizar só o aerolim. Só que se você for utilizar muito aerolim por dia, vale a pena triangular também com o seu médico, com a sua médica. Se não vale a pena, algum outro tipo de tratamento com base no corticoide inalatório. E quando a gente fala em outro tipo de tratamento, mas aí é doping. Nós vamos chegar nesse ponto também, mas a UADA fala que pacientes asmáticos podem utilizar até 1.600 microgramas de salbutamol. O que é 1.600 microgramas de salbutamol? São 16 jatos. Nossa Senhora. Então o paciente não deve chegar nos 1.600. Tá? Se ele chegou, ele está descompensado, ele está com algum grande problema, aí ele precisa tratar essa exacerbação. Agora, se ele eventualmente precisar usar 6 jatos por dia para fazer 3 treinos, ele está coberto. Muito pelo contrário, ele tá abaixo da metade da dose máxima que ele pode utilizar. Agora, se ele utilizar droga de manutenção, fármaco de manutenção, a UADA autoriza utilizar até 54 microgramas do formoterol. O formoterol vem em várias apresentações, como por exemplo o Alene. Então eu tenho o 6.200 e o 12.400. A dose convencional é 12.400 ou 6.200 de 12 em 12 horas. Então, no máximo, na manutenção, você vai utilizar 24 microgramas.
Não chega nem perto. Não chega perto. Então, só que eu tenho também crenças, né, populares, eu já passei por isso com alguns atletas que eu trato, prescreve medicamento para o paciente, diagnostica, manda todo o documento diagnóstico para o seu paciente, aí o treinador dele fala, não, isso aqui você não pode usar, infelizmente, porque isso aqui é doping, aí continua treinando no seu esforço submáximo. Ele tem a limitação respiratória. Então, é uma crença que a gente... E é internacional, inclusive, essa crença. Tem pacientes de fora também que... Isso aconteceu comigo. Então, é muito ruim você ser, assim, julgado por uma doença que você não tem controle, né? Bem isso. Então, tive diagnóstico, tudo, não, é doping. Mas não é, tô te explicando, olha, o médico falou, é isso, isso e isso. Tá aqui, né? Na UADA permite até tanto, tá tudo certo, não é. Não, mas é. E aí você fala, tá, então tá bom. Então... E aí você começa a buscar vários médicos e cai nos que não são do esporte, que às vezes falam, não, então melhor parar, né? E aí entra nisso. Então volta tudo que a gente falou, mas é uma desinformação enorme, né? Lógico que com o tempo isso já melhorou bastante. Isso aconteceu comigo faz tempo. Então... Com o tempo, isso tem... a informação melhorou muito, né? Mas isso, infelizmente, acontece. Eu acho que ainda deve acontecer. Como você falou, internacional, eu falei, nossa... Acontece muito. Inclusive, a UADA tem uma cartilha de orientação de como conduzir o paciente com as condições que podem, eventualmente, levar ao uso de uma medicação que o pessoal acredita que é doping. A UADA, ela tá tão antenada na questão do tratamento da asma, porque, hoje em dia, para asmas que são um pouco mais graves e que utilizam de tudo e não obtêm uma melhora... Eu tenho tratamento, inclusive, imunobiológico para asma. Nossa. Alguns medicamentos, que vocês já devem ter ouvido o nome, omalizumab, mepolizumab, entre outros, dupilumab, entre outros. A UADA já libera, inclusive, o omalizumab para pacientes que têm asma grave, alérgica, e precisam utilizar este medicamento. Então, veja que é uma doença inflamatória crônica que o paciente precisa utilizar o fármaco. E quando ele é bem tratado... Ele pode ser medalhista olímpico. César Sierra tem vários cases de medalhistas olímpicos. A Etienne. Aliás, seria estranho que a gente não tivesse medalhista olímpico asmático. Afinal de contas, a prevalência dos triatletas é 1 para cada 4. Né? 1 para cada 4. Para cada 4. Para pacientes que são nadadores profissionais, 17,2%. Então, assim, são muitos. E a gente precisa valorizar essa doença ao máximo. Então, vamos lá. O paciente chegou, começou o tratamento... Se você entendeu qual era o tratamento dentre tudo que você falou que pode ser, né? Todas as doenças, como tratar, acertou. A gente já falou no outro episódio que demora um tempo para isso acontecer, né? Porque tem que testar, porque tem que entender o paciente, tem que olhar como ele se comporta no treino. Beleza. Começou o tratamento. Quanto ele pode melhorar tratando? Porque isso é importante a gente falar aqui, né? O atleta gosta de performance. Então, quanto ele pode melhorar tratando? Bem isso. Antes do tratamento, diferentemente dos comprimidos, na asma a gente utiliza um dispositivo inalatório. E para ter o efeito terapêutico daquele fármaco que está naquele dispositivo inalatório, eu preciso usar adequadamente. Ótimo. Então, eu preciso ter uma técnica inalatória muito boa. Então, sempre que os meus pacientes começam a tratar, eu falo para eles também, me mande um vídeo de você utilizando... Aqui vai um parênteses, porque o Murilo estava com tosse, né? Passou para mim agora. Estamos aqui administrando a tosse com o pneumologista no podcast. Mas eu achei sensacional ele falando... Me manda um vídeo de você usando, mandou vídeo explicativo e me manda um vídeo de você usando a bombinha. Eu falei, nossa, que sensacional. Porque é isso, se não usar corretamente, você nunca vai saber se está fazendo efeito ou não, né? E já dá o feedback imediato, já fala, corrige isso, já usa de novo e me manda outro e pronto. Aí você vai ter certeza de que, se ele não melhorar, talvez não é o tratamento adequado. Então, com a asma, a mesma coisa. E o paciente vai ter resposta. Se for broncoespasmo induzido ou asma e não tiver um remodelamento muito grande, é esperado que ele tenha uma grande resposta ao tratamento broncodilatador. Então, ele vai ter melhora na performance, ele vai performar ao máximo. Aí a limitação passa a não ser respiratória. Aí ele tem o ciclo de treino perfeito, vai fazer sua prova-alvo, claro, usando os seus fármacos, ele precisa utilizar. Então, se de fato o diagnóstico for broncoespasmo induzido por exercício ou asma, é esperado que o paciente apresente uma melhora sustentável. No entanto, se for algum outro diagnóstico diferencial, não é esperada melhora com tratamento broncodilatador, como, por exemplo, laringoespasmo induzido por exercício e também respiração disfuncional.
O diagnóstico do laringoespasmo induzido por exercício ele é muito difícil. Ele precisa ser feito com nasofibroscopia e avaliação durante a atividade física. Então, só é feito em grandes centros, é um diagnóstico difícil de ser feito. Também como é difícil fazer o diagnóstico de respiração disfuncional, que aí precisa ser, claro, depois de uma bateria de exames, fazer o teste de esforço cardiopulmonar e mesmo no teste de esforço cardiopulmonar pode ser que a gente tenha resultados conflitantes entre os profissionais que estão laudando. Nossa. Então, os diagnósticos, eles não são fáceis. Tá? Nem o de broncoespasmo induzido por exercício. Agora, mais difícil ainda é a gente saber que o padrão do sintoma, ele não tem uma correlação muito linear com broncoespasmo induzido, com laringoespasmo induzido. Então, é difícil. Nossa, é difícil. Não, muito. Mas o mais importante é entender a melhoria. A melhoria. Então, buscar, é isso que a gente falou, né? Quanto tempo demora para achar o problema, a causa? E aí, depois que achou, melhora. Você tem esse dado de quanto melhora? É difícil a gente quantificar. Por quê? Porque a métrica da espirometria, ela é diferente da percepção de melhora do paciente em campo. Da percepção de melhora durante a prova. Então, a gente tem a resposta broncodilatadora na espirometria, vamos supor, de 200, 300 ml, no volume que o paciente põe para fora no primeiro segundo. Só que isso não necessariamente tem uma correlação com a performance dele em campo. Agora, a percepção, na minha casuística ambulatorial, é impressionante. Os pacientes falam, poxa, eu comecei a fazer esporte, voltei a ter prazer, corri minha meia, corri a maratona. Para de sofrer, né? Ele para de sofrer. E ele deixa de ter também um problema importante quanto ao julgamento dele com ele mesmo. Nossa, será que eu não sou capaz de fazer isso? Será que o problema está em mim? E aí todo mundo melhora, eu não consigo, eu tô treinando igual, junto ali, não evoluo. Exatamente isso. E uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar junto com os treinadores. Então, se eu tenho um paciente que tem alguma condição de doença, a primeira coisa que eu faço é, claro, diagnosticar, tratar e tal. Eu peço o telefone do treinador ou do coordenador da assessoria. Eu pergunto para o paciente primeiro se eu posso entrar em contato com o coordenador, porque é o sigilo, é a relação médico-paciente. O paciente sempre autoriza, porque é uma coisa que é para o bem dele, para a gente poder desenhar o ciclo de treinamento dele, falar quando ele pode retornar de uma infecção viral, quando ele pode performar ao máximo. Isso é muito importante. Essa Principalmente para falar, tá frio, ó, eu não vou treinar. Aquilo que também a gente falou no primeiro episódio. Espetáculo. Então, ter essa conversa é fundamental entre os profissionais. Porque a gente tá tratando um indivíduo, né? É o mesmo indivíduo que vai no pneumologista, vai no cardiologista, tem o médico do esporte, que ele pode ter também. Tem o treinador, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista. Então, é uma gama de profissionais que, se não se conversarem, as coisas não funcionam porque tá todo mundo cuidando de uma pessoa só. Perfeito. E nem todo... Olha que recado importante agora, que estava quase passando. Nem todo sintoma respiratório é de causa respiratória. Vou me fazer entender. O paciente chegou no consultório do pneumologista. Doutor, tô com uma fadiga que não passa, uma coisa ruim. De repente, você faz um hemograma, tá com uma baita de uma anemia. De repente, você pede exames para investigar a função tiroidiana e o paciente está com baita hipotiroidismo. Então, requer um cuidado extra. Além das causas respiratórias, excluir todas. Você, às vezes, não precisa excluir todas. Um bom exame físico, você já vai ter uma outra causa, né? Então, às Ou vezes, o que você falou de overtraining, overreaching, né? Perfeito. Requer um cuidado. Então, por isso que o atleta ele precisa consultar com o atleta, precisa estar no meio de atletas para ele entender, né? E também para ele poder ser visto como um atleta, né? É justo com ele que ele tenha o seu ciclo de treinamento todo estudado, pormenorizado por um atleta que está lá do outro lado querendo ajudar e entenda o contexto dele, né? Não, muito interessante. Agora uma outra pergunta. Um paciente asmático entrou numa crise. O que ele faz? Ele usa mais bombinha, vai para o hospital correndo? O que tem que fazer? Essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta dificilmente a gente consegue separar o atleta de um atleta. É. E a literatura também não separa. Tanto que se você vai ler os documentos de atletas asmáticos, eles falam conduzir a crise conforme o documento GINA, que é a principal referência sobre asma na literatura. Todo atleta que eu acompanho, e a literatura orienta isso, ele tem que ter um plano de automanuseio. O que é um plano de automanuseio? Se piora, o que eu devo fazer?
Eu devo utilizar uma dose extra do meu broncodilatador? Quantas doses eu devo utilizar? Eu devo utilizar o não espaçador? Eu posso utilizar mais do meu formoterol com budesonida? Então, tudo isso tem que ser triangulado com o paciente. Agora, se ele não consegue completar frases ou palavras, se ele usou o plano de automanuseio dele e não teve uma melhora, vale a pena uma visita a um pronto atendimento. Vou fazer um recorte importante aqui também. Visitou o pronto atendimento, está escrito lá no documento da UADA, o atleta é responsável por tudo aquilo que ele utiliza. Se ele for no pronto atendimento com crise asmática, provavelmente ele vai receber um corticoide sistêmico. Aí sim, 24 horas antes, 24 horas depois, é considerado doping. Sim. Tá? Então isso a gente tem que prestar bastante atenção. Foi no pronto atendimento, tem uma prova próxima ali, converse isso com o médico, fala, olha, eu preciso saber tudo que vai ser administrado, de preferência, o treinador tem que estar na linha também, o médico assistente tem que deixar o telefone dele nesse plano de automanuseio, eu sempre faço isso, os atletas, eles têm meu telefone, para mim é um prazer poder orientá-los, né, e fazer com que eles tenham um bom desempenho, e talvez eu vou até fazer a prova junto com eles, né, então eles precisam saber o que está sendo administrado, o que foi prescrito, antes de tomar qualquer medicação, se estiver fora do setor de urgência, foi prescrita aquela medicação para você, mande a receita digital para sua médica, para o seu médico, tira uma foto, manda, para poder checar se aquilo está dentro do escopo do tratamento da doença e se aquilo é autorizado, né? Não, isso é muito importante. E aí, então, esse aumento vai da dose. Quando tem a crise, você vai falar de acordo com cada um. Isso, vai de acordo com a estratégia terapêutica que está sendo utilizada. Entendi. Então, o atleta tem que ter ali com ele o plano B, ele tem que... Já na consulta, você já fala, ó, se entrar em crise, você vai fazer isso, isso e isso. Perfeito, perfeito. Tá. Como é uma doença inflamatória crônica variável, então ela tem essa variabilidade, ela tem uma piora episódica, e essa piora episódica melhora ou com repouso ou com o uso de remédios. Só que eu preciso antever essa piora, né? Então eu preciso pegar o paciente naquela janela de oportunidade e já começar um tratamento para crise para ele, para não deixar com que aquilo piore. Então é importantíssimo que o seu paciente asmático tenha um plano de automanuseio. E também é importantíssimo você orientar o paciente que tem broncoespasmo induzido por exercício, que ele pode ser um paciente asmático e que está abrindo um quadro. Então, se ele começar a apresentar sintomas noturnos, limitação das atividades na rotina, eu preciso, sim, pensar que talvez ele está desenvolvendo um espectro mais de um paciente asmático. Entendi. Agora, uma dúvida minha, assim, a natação. A natação já tem essa sensação quando a pessoa também não está acostumada com roupa de borracha ou nadar em água mais gelada. Tem essa sensação né, da falta de ar ali até a primeira boia, o correr para entrar na água. Essa sensação é algo que também a gente deve ficar de olho ou é mais difícil de entender o que acontece ali? Fala um pouquinho, porque acho que isso é o mais comum dos atletas, né? Você fez uma pergunta fundamental, mas assim, interessantíssima. Por qual motivo? Porque eu tenho uma entidade que ela é um pouco mais rara, que é o edema pulmonar da natação. E aí o paciente pode cursar com falta de ar, baixa oxigenação, pode cursar com tosse com sangue, e aí é um sintoma limitante. Isso está associado a águas muito geladas e compressão da caixa torácica. Isso acontece em várias provas, né? Então, se na T1 ali você começar a apresentar algum sintoma grave, tosse com sangue. Na T1, nadou, saiu da água, tá esquisito. Ou durante a natação. Então, isso que eu ia perguntar. Todo mundo que está no caiaque, ele tem que ser orientado a identificar isso, né? Porque se o paciente tem algum sintoma grave, tá ali com o tórax todo comprimido, tá apresentando sinais de baixa oxigenação, agitação psicomotora ou então, eventualmente, sonolência, é o momento desse paciente descontinuar a prova, porque aí ele tem uma condição ameaçadora à vida. E aí não tem prova que se compare à vida. Não, nem... Então, esse é o edema pulmonar. E a sensação? Sensação é de falta de ar. É. Tosse com sangue, não, do edema pulmonar. Oxigenação. E essa sensação, assim, que eu acho que é muito comum dos atletas, né? Principalmente água gelada, que dá a largada, você começa muito forte. Como saber se ali você tem um problema respiratório ou se é normal do que acontece ali naquele momento? Uma excelente pergunta também.
Tem algumas maneiras da gente tentar mitigar também isso. Primeiro, fazer um aquecimento na própria água que vai nadar, mas muitas das vezes a organização não permite, por tempo, por condições também, e pelo volume de pessoas que vai fazer a prova, como, por exemplo, a Ironman São Paulo, você pula ali na raia e não tem condição. E vai. Se todo mundo for aquecer, a prova começa meio-dia, né? Sim. Então, assim, quando perceber que aquilo talvez não seja uma condição normal, né? Quando tiver algum sintoma atípico. O que é um sintoma atípico? Uma falta de ar que é incomum quando comparado aos seus treinamentos com a mesma roupa de borracha. Tá. Né? Quando você tiver uma sensação de desmaio e tomar muito cuidado, porque quando a gente vai passar da natação e vai verticalizar, a gente pode ter sinais de baixo débito. Então, tomar bastante cuidado, principalmente o atleta amador que não está acostumado a treinar isso, né? De repente, sai da água e fala, nossa, eu não nado bem, mas eu pedalo bem. Sai correndo igual um maluco. Não, toma cuidado, sente ali, tá tudo bem, não tem sensação de desmaio, aí vai tranquilamente para seguir com a sua prova. Afinal de contas, a finalidade da prova, primeiro é ser feliz, né? Exatamente. Primeiro é ser feliz, você tem que ver felicidade e alegria naquilo. Então, eu costumo falar que a sua competição consigo mesmo é muito importante, mas você tem que estar bem para poder fazer isso. Sim. Então, é uma sensação desconfortável. Eu fui fazer uma prova uma vez, tava quente que só, eu tava com a roupa apertada e de repente eu saí com sinais de baixo débito. Na verdade, eu tive uma hipotensão ali, mas era o calor da roupa de borracha que ele me propiciava. E também tem a questão da restrição do movimento do ombro para as roupas que são de manga longa, né? Então, a gente isso. Até quando teve agora Aracaju, que liberou roupa, a gente discutiu um pouco isso, assim, o quanto você pode se beneficiar, e aí a gente entra em outro assunto, mas enfim, só resumindo aqui, né? O quanto benefício da flutuabilidade ali e o que você pode gerar de desgaste no seu corpo que você poderia ter guardado, assim, né? Não desgastado tanto para o resto da prova. É bem então, isso. É uma conta difícil, mas é algo a se pensar aí, que a gente também vai desenvolver um pouco mais. E o estresse térmico é uma variável importante também no atleta. Muito, né? Então, ainda mais falando em provas quentes. A gente falou do frio, mas o calor é algo que né? Não tem o que fazer. Você tem que tentar resfriar o corpo de alguma forma. Perfeito, excelente. Muito interessante, porque a natação é a pedra no sapato da maioria dos triatletas. E essa sensação, né? Eu acredito que é muito comum de você ter, quando você começa a nadar forte ali, parece que não tem ar e depois vai acalmando, né? Durante a natação vai se sentindo melhor. E tem uma outra variável importante também para nós asmáticos, é que de repente você sai de uma condição de repouso e começa a respirar exclusivamente pela boca, né? Quando você respira exclusivamente pela boca, o ar já entra sem filtrar, entra frio, né? Normalmente as largadas são às 6 horas da manhã e, assim, ainda que vá fazer calor ao longo do dia, 6 horas da manhã, às vezes tá frio, né? Sim. Então tem todas essas variáveis aí que são que perigosas. Complica um pouco, né? Porque você fica lá naquela sensação ruim, né? E é uma coisa que é importante também olhar. Então, mais uma coisa pra gente ficar de olho. Tem a parte treinável, né? Para você acostumar com esse ambiente, fazer essas largadas. Para quem mora em lugar que não tem mar, é mais difícil simular isso. Mas dá para treinar na piscina, dá para simular. Entender, se conhecer também, né? Entender até que ponto essa falta de ar é realmente do início do exercício, até que ponto isso pode ser um fator limitante. E daí, se já tiver um médico, relatar isso também. Ó, tô sentindo isso, será que é normal? Não, até que ponto isso é normal? Por isso é importante o treino nas condições de prova, né? E assim, para um sintoma que pode ser multifatorial, você tem que ir tirando da frente algumas variáveis. Faz sem a roupa de borracha no mesmo, né? Tenta uma roupa de borracha sem manga. Assim, tenta tirar as variáveis da frente. Ou então treina num dia que tá um pouquinho mais calor, um dia que tá um pouquinho mais... Aí você vai variando. Tenta uma piscina aberta, né? Tenta uma piscina que não utiliza cloro, né? Não, quebra-cabeça é difícil, muito fino, hein? né? Nossa Senhora. Mas muito legal. Alguma recomendação final? Acho que é isso. A principal recomendação, assim como eu falei no nosso primeiro episódio, é não subestime os seus sintomas respiratórios. Eles podem representar uma doença que está te atrapalhando no seu ciclo de treinamento e com certeza talvez ali você volte a alcançar a felicidade dos seus treinos, se sinta mais confortável, performe melhor, mas claro, com apoio de um médico do esporte, de um médico pneumologista, de um médico cardiologista, de alguém capacitado para identificar primeiro e depois propor um tratamento adequado para a sua condição respiratória. E não demore para fazer isso, porque demora para fechar esse quebra-cabeça. São muitos fatores, como o doutor explicou,
muito bem aqui. E se não viu o podcast anterior, assista também, porque tem muita informação valiosíssima para você. É muito importante ter a sua presença aqui. Eu vou agradecer os outros patrocinadores, porque esse tema tá muito chique esse ano. 2025 começou cheio de apoiadores. Então, nós temos a 4 Investimentos, que também apoia nosso podcast, a transmissão do Ironman, tá com a gente. A Z2 também tá em todas as etapas. A Cashme, que também apoia a gente. E você tem desconto na Centauro. Então, sempre tem um cupomzinho de desconto para você comprar alguma coisa, que a gente quase não precisa comprar coisa de esporte, né? Então, a gente tem cupom da Centauro também. Então, esse foi mais um podcast que com certeza você aprendeu muito. Se tiver qualquer dúvida do assunto, o Dr. Ricardo está à disposição. Fala de novo seu Instagram. Estou sempre à disposição. Aproveitar o ensejo para agradecer Stema pelo convite, agradecer a Bruna pela parceria, pelo convite também. Conte sempre comigo, estou totalmente à disposição. Tô lá no Instagram com @pneumologista, tem o meu canal no YouTube também, que é o @pneumologista no final. Pneumologista? Pneumologista de Instagram. Eu falei, poxa, será que eu mudo agora? Mas falei, não, gera ficou legal, fica legal, né? E eu tô também no podcast com @pneumocast. Vamos ver se a gente posta alguns recortes do nosso bate-papo. Oh, com certeza. Eu cito esse tema por lá. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo estúdio. Também ficou muito legal. Ficou chique, né? E é sempre bom estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Nossa, é uma honra estar aqui. Pegar o seu tempo, que quase é facinho, né? Tá sobrando tempo na agenda. Para vocês, sim. Pro Stema, sim. Muito obrigada. Esse foi mais um Stema Performance. Valeu!